Já tá ligado. Boa noite, gente. Já tá ligado. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite. A gente tá ajeitando a iluminação. Tudo bem? Não. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, Gleidson, irmã Marta, Joana. Sejam bem-vindos. Boa noite, a graça e a paz de Jesus. Ó, a irmã Marta tá mandando... Tá falando com você, Sarinha. Falou, O Gleidson também mandou um Oi, tia Marta. Marta, tia Marta. É, tia Marta. Marta. Irmã Cátia Evaristo, seja bem-vindo. Bem-vinda. A graça e a paz. Rafa, seja bem-vindo, Rafael. Deus abençoe sua vida. Minha sogra, Sandra Batilani, seja bem-vinda. A graça e a paz de Jesus. Boa noite. Esse primeiro momento a gente pede para quem quiser estar compartilhando, para depois não precisar sair, né? Não perder nenhum momento. Fala aí, Sarinha, manda os beijos. Agora é a hora. Vai fazer o quê? Vai pegar o quê? Depois a mamãe pega, tá? A vovó Sandra. Oi, vovó Sandra. Ana Lúcia, Amiga da tá irmã pedindo Cátia. oração. Tá, vamos estar orando sim, irmã Cátia. Vamos orar por todos aí. Quem mais tiver pedido de oração, agora pode ir colocando, que depois a gente vai estar orando, tá? Então, A se tia você Nata tiver... tá aqui. A tia Nata? Ah, então manda beijo pra ela. Vamos orar para a gente começar o nosso culto nessa noite. A nossa irmã Heloísa vai estar orando. Vamos orar, Sarinha? Vamos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo dia que o Senhor nos deu, Pai. Obrigada. Nós só temos a te agradecer porque sabemos que por mais que as adversidades elas se apresentem a nós, a gente sabe que o Senhor é bom, a gente confia em Ti, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado. Toma agora a direção, Pai, desse momento que estaremos tendo. O culto é para Ti, Senhor. Nós estamos cultuando ao Senhor, então que o Senhor faça a Tua vontade, sabe, Deus, que a Tua palavra nesse lugar, nesse momento, possa ser falada e possa ser ouvida, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti, digno de glória e honra, levantamos nós
nossas mãos, pra teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos pra teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Amém. Nesse momento nós vamos orar pelos pedidos de oração. Vamos orar pelo pedido que a irmã Kátia nos pediu aqui. Pela irmã, por quem que a gente vai orar? Ana Lúcia. Pela irmã Ana Lúcia. Pela Fátima, mãe da Joana. Vamos estar levantando um clamor a Deus agora por essas vidas. Eu também queria que a gente orasse pela família do meu cunhado, Mateus, marido da minha irmã. Mais uma família enlutada, a avó do meu cunhado também veio a falecer ontem, então nós queremos orar por essa família. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar a vida da Ana Lúcia em tuas mãos. Não sabemos, Senhor, qual é a situação que ela está enfrentando, mas nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer
muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, Senhor. Amém, Deus. Senhor, nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. Cremos, Senhor, que Tu podes fazer muito mais, Senhor. Cremos que o Senhor é o maior interessado no bem-estar da Ana Lúcia. Por isso nós colocamos a vida dela em Tuas mãos. Pedimos o Teu cuidado, que a Tua graça alcance, que a Tua cura alcance, que a bondade, a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida Amém, dela Deus. nessa Em hora, nome de Senhor. Jesus, Ó Pai, Senhor. também da mesma forma oramos pela vida da Dona Fátima, Senhor. Senhor, aquilo que é impossível para os médicos é possível para Ti. Quando o médico diz que não é mais possível, Senhor, nós cremos que a última palavra vem do Senhor. Nós cremos que as nossas vidas estão em Tuas mãos, no controle das Tuas mãos. Por isso, Senhor, nós clamamos nessa hora que o Senhor visite a Dona Fátima, que o Senhor opere um milagre na vida dela, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor ministre a Tua cura sobre ela, que todo câncer possa secar em nome de Jesus. Amém, Assim como o Senhor ordenou aquela figueira que secasse, nós oramos, Senhor, para que esse câncer também venha secar, que a Em nome de enfermidade dê Jesus, lugar à Deus. cura, dê lugar à saúde. Tu és o Iavé Rafá, o Deus da cura. Por isso nós oramos pela cura da Dona Fátima nesse momento. Colocamos a vida dela em Tuas mãos. Também oramos pela vida do Mateus, da sua mãe, dos seus tios, Senhor, dos seus irmãos, de todos os parentes, Senhor, que estão enlutados agora, chorando a morte da sua avó. Senhor, que Tu possas nesse momento enviar consolo, conforto ao coração dos familiares do Mateus. Da mesma forma eu oro pela vida do Felipe, que também perdeu sua mãe, Senhor, semana passada. Que a graça do Senhor encontre o Felipe, seu pai, seu irmão, todos os seus familiares. Que o Senhor possa, Senhor, consolar os corações, Senhor. No nome de Jesus, que a Tua graça esteja sobre o Felipe. Hoje é aniversário dele, Senhor, ele completa mais um ano de vida. E só a Tua graça para dar força ao Felipe para viver. Por isso agora, Senhor, envia a Tua graça, o Teu cuidado sobre a vida dele, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. Basta uma palavra Tua, os montes se moverão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. Basta uma palavra Tua, os montes se moverão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor. Aleluia. Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Creia que o seu Deus é o Deus do impossível, que Ele ouve as nossas orações, que não existem orações
desperdiçadas para Deus. Deus ouve cada oração. Amém? Queria compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vocês que entraram depois, sejam bem-vindos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Nós vamos compartilhar a partir do versículo 3 até o versículo 6. Vamos terminar aquilo que nós começamos semana passada, a compartilhar sobre o Evangelho de Jesus, a mensagem do apóstolo Paulo, o Evangelho de Deus. E queria ler com você segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3 até o versículo 6, que diz o seguinte: Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Na semana passada nós falamos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele nesse capítulo 4, ele vai falar acerca do Evangelho. E nós vimos na semana passada 3 características do Evangelho que o apóstolo Paulo nos ensina, que estão registrados no versículos 1 e versículo 2 aqui do capítulo 4 dessa carta. Paulo, ele deixa claro, que uma das características do Evangelho é que o Evangelho é concedido pela misericórdia de Deus e não pelo mérito humano. O versículo 1 diz: Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Então Paulo, ele fala que o ministério que ele tem, e o ministério que o Paulo tem, é o ministério de anunciar a nova aliança, o ministério de anunciar a boa nova, de anunciar o Evangelho de Jesus, o Filho de Deus. Paulo está dizendo que esse ministério, que o Evangelho que ele recebeu, ele não recebeu por mérito, ele não recebeu porque ele merecia, não havia nada de bom nele para que Deus pudesse dar a ele a incumbência de compartilhar o Evangelho, de ser um ministro do Evangelho de Deus. Não havia méritos em Paulo. Isso foi lhe dado, como ele diz no versículo 1. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi concedido. Então, Paulo, ele compreende que o Evangelho é fruto da misericórdia de Deus para com ele, para com o ser humano. A segunda característica do Evangelho que o apóstolo Paulo destaca, ainda no versículo 1, é que o Evangelho, ele é o que nos dá força para enfrentar o sofrimento. O versículo 1 termina dizendo: não desanimamos. Ele diz que ele recebeu esse ministério do Evangelho, da nova aliança, de comunicar a mensagem do Cristo. Ele recebeu por misericórdia e por isso ele não desanimava. As lutas, os sofrimentos, as angústias que aquele apóstolo passou por ser um pregador do Evangelho não o fizeram desanimar. Ele encontrou no Evangelho força suficiente para continuar na caminhada. E a terceira característica do Evangelho que nós vimos semana passada é que o Evangelho nos capacita a ser pessoas íntegras. Íntegras na vida, íntegras no viver e íntegras como testemunha, como pregadores, anunciadores do Evangelho. Versículo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pelo contrário,
Rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Então Paulo ele está falando dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos profetas que estavam na igreja de Corinto e que adulteravam a palavra de Deus, que ensinavam de maneira errada a palavra de Deus e ensinavam para obter lucro. O objetivo daqueles falsos pregadores era fazer do ministério da nova aliança, do ministério da pregação da palavra, uma cabine de emprego, uma maneira de obter lucro. Paulo então vai dizer que ele é diferente, que ele não usa o evangelho para tal coisa, mas que o evangelho o capacita a ter uma vida íntegra, que ele é íntegro, que ele é verdadeiro naquilo que ele vive e naquilo que ele prega. Hoje nós gostaríamos de destacar mais 3 características do evangelho que o Paulo fala, que estão registrados aqui dos versículos 3 até o versículo 6, que nós acabamos de ler. E característica, né, são 6 características que o evangelho tem. Acabei de citar as 3 que vimos na semana passada. O evangelho, ele nos é concedido pela misericórdia de Deus, ele nos dá força para caminhar e ele nos capacita a sermos íntegros no nosso modo de viver e no nosso testemunho, na nossa pregação. E 4ª característica do evangelho é que o evangelho ele nos adverte acerca de uma oposição fortíssima que nós enfrentamos. Há uma terrível oposição. E o apóstolo fala nos versículos 3 e versículo 4 que acabamos de ler, diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo ele está respondendo às acusações dos falsos pastores, falsos mestres, falsos líderes e falsos profetas que estavam na igreja de Corinto. Esses falsos mestres que se alojaram na igreja de Corinto, eles estavam dizendo que o evangelho que o apóstolo Paulo pregava era um evangelho encoberto, era um evangelho que as pessoas não conseguiam entender, que a mensagem do evangelho não era entendível, e que não era compreensível, e que era muito difícil as pessoas se renderem a essa mensagem do evangelho. E por conta de haver obscuridade no ensino do apóstolo Paulo, eles dizem que haviam poucos adeptos do evangelho. Poucas pessoas estavam se convertendo à pregação do apóstolo Paulo. E já a pregação deles, o evangelho daqueles falsos mestres, era um evangelho mais fácil de compreender. Então, eles tinham muitos seguidores, eles tinham muitos discípulos. Já o apóstolo Paulo, não. E aí o Paulo, então, ele vai dizer o porquê que o evangelho que ele prega parece encoberto para os ouvintes. E Paulo vai dizer que o problema não está na pregação dele. O problema não está no tipo da pregação do apóstolo Paulo, mas o problema está nos ouvintes. O problema está em quem ouve a mensagem que o apóstolo Paulo está pregando. E Paulo está dizendo que quem ouve a mensagem que ele está pregando tem a sua mente obscurecida, tem uma fumaça em sua mente que não permite essa pessoa compreender a mensagem do evangelho. Há trevas, existem dos ouvintes que ouvem o apóstolo Paulo pregar, e por isso essas pessoas não compreendem a mensagem que Paulo está anunciando. E aí o que Paulo vai dizer? Qual é o problema de as
as pessoas não entenderem. Por que que elas não entendem a mensagem que Paulo está pregando? Paulo vai dizer no versículo 4 que o Deus deste mundo, o Deus deste século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo identificou o problema das pessoas não se converterem ao Evangelho. Paulo está dizendo que não é a maneira que ele prega, não é o tipo de pregação que ele usa, não são os argumentos que ele usa para defender o Evangelho, a nova aliança, mas é que os ouvintes têm a sua mente obscurecida. Que os ouvintes são impedidos de compreender, porque o Deus deste mundo, o Deus deste século, o nosso inimigo, o arqui-inimigo de nossas almas, Satanás, ele cega os descrentes para que eles não compreendam a mensagem do Evangelho. Há uma terrível oposição. Se nós pregamos o Evangelho, e devemos fazer isso, precisamos ter a consciência de que encontraremos resistências, de que encontraremos uma oposição do maligno, de que ele trabalha na mente dos ouvintes, de que ele cega esses ouvintes para que eles não enxerguem com clareza a mensagem que nós pregamos a eles. Eu não sei se você já percebeu, se você já se pegou pensando nisso. Às vezes a gente já... eu mesmo já falei isso. Não é possível que fulano não consiga compreender que Deus ama esse fulano. Às vezes o tal fulano, ele já sofreu um acidente de moto, um acidente de carro, ele já foi liberto de uma bala perdida que encontrou ele ficou em estado grave, mas ele não morreu. E ele não consegue compreender que é Deus dando uma nova chance a ele. Ele não consegue compreender. E para mim parece claro que é Deus colocando a mão, que é Deus dando uma nova chance. Mas esse fulano, ele não consegue compreender porque ele está cego. Ele tem a sua mente obscurecida. Ele tem uma névoa em sua mente que lhe impede de compreender a mensagem do amor de Deus pela vida dele. O Deus deste século cegou o entendimento dessa pessoa, de maneira que essa pessoa não consegue compreender o Evangelho. O teólogo Ray Stedman diz que o Deus deste século conseguiu acostumar os incrédulos a viverem com ilusões. Eles são levados a crer em fantasias e a considerar ilusões como sendo realidades. Então, os ouvintes do Evangelho, às vezes, eles creem em fábulas, eles creem em falácias, eles creem em crendices. Eles conseguem acreditar no Saci Pererê, eles conseguem acreditar em lendas, eles conseguem acreditar em histórias que a gente diria isso é história para boi dormir. Eles acreditam em histórias como essas, mas não conseguem crer no Evangelho porque a mente está obscurecida. O coração está cauterizado, está petrificado para compreender e perceber a mensagem do Evangelho. Olha o que Paulo diz, mais uma vez eu chamo a sua atenção a ler o versículo 3 e o versículo 4. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo nos orienta, Paulo está nos ensinando até a orar, irmão. Com isso, Paulo está nos ensinando que quando nós vamos orar por um ente querido, por um amigo, por uma pessoa que a gente quer que essa pessoa se converta ao Evangelho, a nossa maneira de orar é: Senhor, cura a cegueira dessa pessoa, tira a venda dos olhos, tira o véu. O apóstolo Paulo disse ali no capítulo 3, aqui no capítulo 3 da carta dele aos Coríntios, que os judeus que não creram no Evangelho de Jesus, quando eles liam
a palavra de Deus, quando eles liam a lei de Deus, eles tinham uma espécie de véu sobre o entendimento. Há um véu, há um impedimento que não deixa e não permite que eles vejam a mensagem genuína do Evangelho. Eles não conseguem enxergar o Cristo de Deus na mensagem do Antigo Testamento. E da mesma maneira, o descrente, aquele que ainda não passou pela experiência da conversão, ele não ainda tem a fé salvadora, a fé em Jesus, ele tem uma espécie de um véu em seus olhos. Ele está impedido de compreender o Evangelho. Por isso, quando a gente orar pela conversão de alguém, precisamos orar e dizer: Senhor, em nome de Jesus, remova o véu do coração e da mente dessa pessoa, para que ela compreenda a mensagem do amor do Senhor por ela, para que não haja nela resistência nenhuma. Paulo deixa claro essa oposição, que o diabo interfere na mente dos ouvintes. Paulo chamou o diabo de o Deus deste mundo, ou Deus deste século. A palavra mundo, ou a palavra século, no grego é a palavra aion, que significa século, era, ou mundo, e refere-se a toda aquela massa de pensamentos, opiniões, máximas, especulações, esperanças, impulsos e objetivos, e aspirações correntes a qualquer época do mundo. É um tipo de conceitos, é como se o diabo ele influenciasse pessoas, ele criasse conceitos, ele criasse conselhos. Lembra do que a Bíblia diz lá no Salmo capítulo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Por que não se deve andar segundo o conselho dos ímpios? E a palavra conselho aqui não é pedir uma opinião. A palavra conselho no Salmo não significa que eu não possa pedir opinião sobre a minha vida, né? Por exemplo, profissional. Eu não possa perguntar a um colega de trabalho que é um não crente, por exemplo, um conselho sobre a minha vida profissional. Não é esse conselho. Conselho aqui que o salmista vai falar é a reunião de pessoas em um determinado lugar e elas estudam um tipo de argumento, elas estudam uma opinião que vai influenciar toda uma sociedade. E quando elas estudam aquela tipo de opinião que vai influenciar a sociedade, quando eles chegam ao extrato final, quando eles chegam ao veredito, eles saem daquela reunião com um conselho, uma forma na moda, na maneira de se vestir, na maneira de falar. Eles formam um conceito. E aquele conceito, então, é o conselho dos ímpios, que é influenciado pelo Deus deste século. E é isso que Paulo está dizendo, que o diabo ele influencia este século. Há um principado, há uma potestade que influencia, por exemplo, quando você olha, meus irmãos, eu não sei você, mas quando eu olho a Câmara de Vereadores, quando eu olho a Câmara dos Deputados, quando eu olho ali para dentro do Senado, eu vejo aquela sessão, eu vejo, há uma potestade, há um principado, há uma influência por detrás, há alguma coisa que influencia esses homens e que sempre tendem para o mal. Já reparou? Eles nunca votam em nada que vai beneficiar o povo. Há uma influência, há algo que influencia eles para o mal. É o conselho dos ímpios. É o Deus deste século influenciando as pessoas para a maldade. Paulo diz que esse Deus deste século, ele cega o incrédulo para que ele não creia na mensagem do Evangelho. Então, a quarta característica do Evangelho é que no Evangelho há uma terrível oposição. O Deus deste século se opõe à mensagem do Evangelho. Mas nós precisamos destacar, irmãos, que o Deus deste século, o diabo, em nada se compara
ao nosso Deus. O diabo é apenas uma criatura. O nosso Deus, ele é o Deus de verdade. Ele é o poderoso Deus. O diabo, ele só pode cegar o entendimento dos incrédulos conforme a permissão de Deus. Ele cega, ele impede, ele põe neblina, ele põe uma névoa na mente do incrédulo, ele põe negridão, escuridão, obscuridade, até que Deus faça resplandecer a luz sobre o coração e a mente do incrédulo. É por isso que nós devemos orar. Senhor, ilumina o coração do incrédulo, porque se Deus assim o desejar, a luz vai brilhar nas trevas e na escuridão da mente e do coração do incrédulo, e ele então receberá a mensagem do Evangelho. Amém? Amém. A quinta característica do Evangelho é que ele nos mantém longe da soberba de sermos pessoas orgulhosas ou presunçosas. Note que diz o versículo 5. Paulo aqui diz: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Paulo ele está dizendo que o teor do Evangelho, o conteúdo da mensagem do Evangelho, da mensagem que ele anuncia, que ele prega, não é ele mesmo. Ele não fala dele, ele não está pregando dele, ele não está falando da vida dele. Paulo, quando prega, não conta histórias da vida dele, não conta histórias da carochinha. Paulo é fiel à mensagem do Evangelho e à mensagem de Jesus. Ele deixa bem claro, não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor. Então Paulo está dizendo que o teor, o conteúdo da sua mensagem é Jesus Cristo, o Senhor. Se os falsos mestres, os falsos profetas e falsos pastores que estavam na igreja de Corinto pregavam eles mesmos, levantavam bandeiras do nome dele mesmos, Paulo não, Paulo é diferente. Paulo está dizendo que o Evangelho fala de Jesus, o Cristo, e ele é que é o Senhor. Se ele é o Senhor, todos os outros são iguais. Eu lembro de ouvir uma vez um pastor pregando, e ele disse que lá nos primeiros séculos do cristianismo, quando alguém perguntava sobre o cristianismo, falava assim: onde é o lugar de adoração de vocês? E o cristão respondia: qualquer lugar, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E aí dizia assim: e quem é o líder de vocês? Quem é a pessoa mais importante entre vocês? É o pastor? É o padre? É quem? Quem é o mais importante lá? Quem é o bam, bam, bam? E eles falavam, os cristãos respondiam: não tem ninguém mais importante. Todos nós somos iguais. A cruz nos nivela por igual. Há um só importante entre nós, é Jesus, o Cristo, o nosso Senhor. Se aqueles homens na igreja de Corinto levantavam a bandeira do seu nome, Paulo levantava a bandeira do nome de Jesus. Cuidado com ministérios que levantam o nome deles, do pastor fulano de tal, que tem a foto grandona no banner, a cara do dito cujo, que os holofotes estão em cima dele, que a glória é para ele, que o aplauso é para ele. Cuidado, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Eu lembro uma vez, era adolescente, fui num culto de jovens e adolescentes numa determinada igreja. E percebi que o culto começou, o louvor tinha começado, estava o período de louvor. E enquanto o louvor estava começando, o bispo daquela igreja, o pastor lá, presidente, mas é chamado de bispo, ele estava no gabinete. Ele não estava dentro da igreja, do templo, ali junto com os jovens cantando louvores a Deus. Ele estava lá no gabinete. E na última canção que foi cantada naquele culto, antes da pregação, ele começou a cantar. Ele estava com aquele microfone lapela e ele cantava lá de dentro do gabinete. E quando o último louvor estava chegando no final,
Aí o líder de louvor então encerrou e disse: olha, agora nós vamos receber o nosso querido bispo e vamos todos de pé aplaudir. E aí aquele homem, ele me entra pela porta de trás da igreja, uma igreja grande, assim, muito grande. E ele vem passando, e todo mundo aplaudindo, assoviando e falando, ovacionando o nome do bispo fulano de tal. Eu lembro que um amigo meu, os pais dele eram membros dessa determinada igreja. E aos domingos ele dizia que quando ele chegava em casa, ele falava da igreja que nós frequentávamos, ele dizia: poxa, o culto foi uma bênção, Deus falou ao nosso coração, a palavra veio de encontro ao nosso coração. E os pais dele diziam o seguinte: nossa, o bispo estava demais hoje. Então a glória era do bispo, não era do Senhor Jesus. No Evangelho existe um Senhor. E esse Senhor é Jesus, o Cristo de Deus. Jesus de Nazaré. Porque ele se humilhou, diz Paulo em Filipenses capítulo 2, que ele, existindo como Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo, se tornando homem, humilhou-se a si mesmo. E foi fiel e obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. E por causa disso, na sua ressurreição, Deus Pai o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, pelo qual importa que sejamos salvos. E diante dele, diz Paulo aos Filipenses no capítulo 2, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. No Evangelho, temos um único Senhor, é Jesus. Agora, é interessante que Paulo, ele diz que ele não prega o nome dele, não levanta a bandeira dele, o ministério dele, mas ele levanta a bandeira de Jesus, o nome de Jesus, e ele diz: mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Paulo, ele diz que ele prega a Jesus o Cristo. Não é apenas Jesus como Senhor, mas Jesus como o Cristo, como o ungido de Deus, como aquele que veio para morrer na cruz do Calvário. Quando ele acrescenta a palavra Cristo, ele faz a referência a Jesus como um ungido do Senhor, como um Messias e também como o Salvador. Porque a mensagem do Evangelho não é apenas que existe um Senhor no universo e que todo ser humano precisa entregar-se e render sua vida ao senhorio do Senhor dos senhores e Rei dos reis, que é Jesus, mas que também precisa de salvação, que cada ser humano precisa do Cristo, precisa do Messias, precisa do Salvador. Porque, como diz até o irmão Gleidson, a mensagem fica capenga, né? O Evangelho fica capenga se eu falo apenas de uma área do Evangelho. Então, Jesus, ele é Senhor sim, mas ele é também Salvador. Ele se torna Senhor quando nos salva. Quando nós somos salvos, nós nos rendemos, somos livres. Porque Paulo diz que nós éramos escravos do mundo, do pecado e do diabo. Nós fazíamos a vontade da nossa carne, a vontade do príncipe deste século e a vontade do mundo. Isso está registrado em Efésios capítulo 2. Então nós éramos escravos. Na nossa conversão, Jesus nos torna livre. Quando ele nos salva, nós somos libertos do poder do pecado, do poder deste mundo e do poder do diabo. E aí, de posse da nossa liberdade, nós, porque reconhecemos que Jesus nos libertou, nos rendemos e entregamos o controle da nossa vida a Ele. Nós nos tornamos livres, mas ao mesmo tempo que somos livres, abrimos mão da nossa liberdade para nos render ao senhorio do Senhor e dizemos: queremos ser servos do Senhor. Seja Senhor da nossa vida. Bem, o Evangelho,
ele nos impede, ou deveria, pelo menos deveria, nos impedir de nos tornarmos pessoas soberbas, orgulhosas. No Evangelho, entendemos que há um só Senhor, ele é Jesus, e que todos nós cristãos somos servos desse Senhor e servimos ao Senhor servindo aos nossos irmãos. Eu li uma frase muito interessante que diz o seguinte: eu procurei a Deus e não o encontrei. Procurei o meu irmão e nos encontramos os três. Então eu sirvo a Deus quando eu sirvo ao meu irmão. Essa é a quinta característica do Evangelho. Ele nos impede de nos tornarmos pessoas soberbas, prepotentes, pessoas que querem elevar o nosso ministério, pregadores que pregam o Evangelho, não querem levantar a bandeira do seu ministério, do seu nome ou de sua denominação. Ele quer levantar a bandeira do Cristo, daquele que de fato pode salvar e é Senhor de tudo e de todos. E a sexta característica do Evangelho, para nós encerrarmos, está no versículo 6. O apóstolo Paulo, ele diz no versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da na face de Jesus Cristo. Paulo, ele nos fala de um milagre que acontece, porque a sexta característica do Evangelho é que o Evangelho, ele nos fala de um poderoso milagre de Deus na vida do ser humano, do maior milagre que Deus pode fazer. A mensagem do Evangelho é a mensagem do maior milagre que Deus pode fazer na vida de um ser humano, que não é curar ele, que não é abrir uma porta de emprego, que não é tirar ele da depressão, que não é, ressuscitar ele, porque por mais que um ser humano ressuscite agora, ele vai voltar a morrer. Então, o maior milagre que Deus pode fazer na vida do ser humano é chamado nova criação. É desse poderoso milagre que Paulo está falando no versículo 6. O Evangelho evidencia um poderoso milagre que Deus realiza na vida do ser humano. E que milagre é esse? Lembra que o descrente, que o incrédulo, como disse Paulo no versículo 3 e no versículo 4, tem a mente obscurecida. Há uma névoa na sua mente. O Deus deste século, o diabo, cegou ele, obscureceu a mente dele, colocou um véu em seus olhos para que ele não compreenda a mensagem do Evangelho. Mas aí o milagre que Deus faz é tirar esse véu. O milagre que Deus faz é acender a luz na escuridão da alma do ser humano que ainda não conhece a Jesus. O milagre de Deus, esse milagre poderoso, é o milagre da nova criação. Paulo fala sobre a nova criação. Ele diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, ou nova criação é. Ele passou por uma nova criação, ele passou pela regeneração, ele passou pelo milagre da vivificação do seu espírito, o espírito do homem que estava morto, porque a Bíblia diz que o homem foi feito, o corpo, boneco de barro, um corpo, e Deus soprou nele o espírito, e o homem então se tornou alma vivente. A alma vivente é o ser humano é a alma vivente, mas a alma vivente é a soma do corpo e do espírito. E no pecado, quando o homem ele peca contra Deus, a morte, que é também uma morte biológica, é também uma morte física, é também uma morte que vai acontecendo aos poucos, porque você vê que os homens lá no Antigo Testamento eles tinham uma vida longa e de repente a vida vai se encurtando. Então fala de morte da vida biológica, sim, mas também da morte espiritual,
É como se o espírito do homem morresse. Ele não se conecta com Deus, ele não ouve a mensagem de Deus, ele não compreende a mensagem de Deus. E então Deus faz um milagre nesse homem. O milagre é vivificar o espírito morto desse homem. Deus vivifica a nova criação, a regeneração, a salvação, a conversão. É a vivificação espiritual do ser humano. É isso que Deus faz. É esse milagre poderoso. E Paulo compara isso com a iluminação. Paulo compara isso com resplandecer a luz. Ele diz, olha, versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele disse isso onde? Onde foi que Deus disse das trevas resplandeça a luz? Provavelmente Paulo está fazendo uma referência a Gênesis capítulo 1, versículo 3, que lá no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Haviam trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse mesmo Deus que disse para a luz física que não havia no nosso universo, no nosso planeta e nesse mundo criado, não havia luz, esse mundo estava sobre trevas. Deus traz a luz física, esse mesmo Deus que cria essa luz física sobre o mundo físico criado, ele traz luz ao interior do ser humano. Ele traz luz à alma que está em trevas. Ele traz luz ao entendimento do incrédulo, para que esse incrédulo compreenda a mensagem do Filho de Deus. A mensagem do Evangelho que nos é dito sobre o Cristo, que é Senhor, é Salvador e é Senhor de tudo e de todas as coisas. Esse Deus opera esse milagre na vida do ser humano. A conversão é um milagre de Deus. Eu não posso produzir a conversão na vida de ninguém. E homem nenhum pode produzir a conversão na vida de nenhuma outra pessoa. Não importa o pastor fulano de tal, o bispo fulano de tal, o apóstolo fulano de tal, não consegue produzir salvação na vida de ninguém, porque a salvação é obra do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano. É Deus quem acende a luz e a pessoa compreende a mensagem do Cristo e então pode ser salva. Pastor, Paulo está dizendo isso. Mas pastor, tem outros exemplos na Bíblia? Tem. Tem exemplos de histórias que aconteceram assim. Por exemplo, a história do Pedro lá em Mateus capítulo 16, versículo 13, você conhece. Quando Jesus então, eu queria que você lesse comigo, para você compreender que eu não estou adulterando o texto, eu não estou manipulando o texto, eu não estou forçando o texto bíblico para ele parecer dizer a minha tese. Não, o texto bíblico diz isso. Mateus capítulo 13 diz que a iluminação é obra de Deus. Desculpa, versículo 16. Mateus capítulo 16. Eu disse 13, mas está errado. Mateus 16, versículo 17. É a história que Jesus pergunta o que a multidão diz sobre mim. E aí os discípulos disseram, eles dizem que tu és o Elias, tu és Jeremias, ou tu és João Batista. Eles estavam dizendo que Jesus era um profeta da escola desses profetas. E aí Jesus pergunta aos discípulos, e vocês, o que vocês dizem sobre mim? E aí Pedro vai dizer, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E olha o que Jesus disse para Pedro, versículo 17, Mateus 16, versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus.
Jesus disse, não foi nem carne nem sangue, ou seja, não foi nenhum ser humano que revelou a você quem eu sou. A obra do Evangelho feita na vida do ser humano é a obra de Deus. Jesus disse, aqueles que vierem a mim, Jesus diz isso em João, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas Jesus vai dizer que ninguém vem a ele se o Pai não o trouxer. É o Pai quem traz a Jesus. A obra da salvação é uma obra exclusiva de Deus. É Deus quem salva o ser humano. É o Pai quem empurra o ser humano na direção do Filho. É o Espírito Santo quem redime esse homem, quem abre os olhos desse homem, quem ajuda esse homem a nascer de novo, a compreender a mensagem de Jesus e a receber o sacrifício de Jesus. A salvação é obra exclusiva de Deus na vida do ser humano. É Deus quem ilumina a mente do homem. Um outro exemplo, e aí vai falar de abrir o coração, está em Atos capítulo 16, quando Paulo chega ali na cidade de Filipos e ele está pregando o evangelho, ele busca um lugar de oração, e nesse lugar de oração, o apóstolo Paulo, junto com Silas, começam a anunciar o evangelho, a mensagem de Jesus. E ali no versículo 14, Atos capítulo 16, versículo 14, diz o seguinte: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor, lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Quem abriu o coração dessa mulher, irmãos? Não foi ela que abriu o coração para Jesus. Não foi ela que abriu o coração para a mensagem que Paulo pregava, mas foi o próprio Senhor. O Senhor, disse Lucas ao escrever esse livro de Atos. Você sabe que foi Lucas que escreveu. Então Lucas diz, o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela compreendesse a mensagem que lhe fora anunciada. Se no Evangelho existe a oposição do diabo, que coloca a escuridão na mente do incrédulo, que coloca a obscuridade, há também um Deus poderosíssimo que tira o véu, que ilumina a mente, que abre o coração do incrédulo para que ele reconheça que precisa de um Salvador, para que ele reconheça que precisa nascer de novo, para que esse incrédulo então se renda a Jesus de Nazaré. Isso eu falo, e agora eu lembro de uma experiência, enquanto eu preparava essa mensagem, eu lembrei da experiência da conversão do meu pai. O meu pai, ele era por muitos anos amigo do Evangelho. Aquela pessoa que ia nos cultos, quando tinha uma apresentação, né? Quando criança me apresentava, meu pai ia. Quando o grupo das mulheres que minha mãe participava tinha festividade, de vez em quando ele ia nos cultos, ele sempre ia, sempre, sempre. E meu pai era um leitor da Bíblia, ele conhecia muitas histórias da Bíblia, né? Eu lembro que na minha adolescência meu pai sabia muito mais de Bíblia do que eu. E era assim, ele falava com gosto da palavra de Deus. Mas alguma coisa impedia ele de tomar a decisão por Jesus. E no ano de 2013, o meu pai, ele foi diagnosticado com câncer no esôfago. E eu lembro que o pastor Vanderlei, que é nosso pastor presidente, pastor da Congregacional de Vila Norma, ele combinou comigo, ele falou assim, Lélio, eu quero ir na casa do seu pai fazer uma visita para ele. E então nós marcamos um dia durante a semana, à noite, e encontrei o pastor Vanderlei e fomos visitar meu pai. Meu pai estava em casa, os médicos falaram que não podia fazer mais nada, porque quando o câncer foi descoberto já tinha tomado todo o esôfago e não dava para fazer mais nada. A única coisa que foi possível fazer foi colocar uma sonda no estômago para que ele pudesse se alimentar por aquela sonda e aguardar a morte
o que de fato aconteceu em julho de 2013. Mas eu lembro que naquela visita, o pastor Vanderlei, ele falou para o meu pai, que também se chamava Lélio. Disse: seu Lélio, eu queria ler um texto da palavra de Deus para o senhor. Meu pai falou: pode ler, eu gosto, pode ler. E o pastor Vanderlei leu a história do encontro de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3. E meu pai falou: eu conheço a história. Quando ele falou: vou ler João capítulo 3, meu pai atropelou ele e disse: a história de Jesus com Nicodemos. Mas pode ler, eu gosto. E o pastor Vanderlei, então, compartilhou uma mensagem lindíssima naquele dia e falou do amor de Deus, da necessidade de nascer de novo. E então o pastor conclamou, chamou, convocou meu pai a decidir-se por Jesus. E meu pai disse assim: olha, pastor, eu não vou mentir para o senhor. Eu não tenho essa vontade no meu coração agora. Eu não quero fazer isso. E meu pai disse: eu tenho meus irmãos de sangue, que um ano está na igreja, o outro ano está fora da igreja. Aí no outro ano volta para a igreja e depois no ano seguinte sai da igreja. Aí no próximo ano volta para a igreja e no ano seguinte... E ele falou: tenho meus irmãos lá que estão há 20 anos assim, um ano está na igreja, outro ano fora da igreja. Um ano está na igreja, outro ano fora da igreja. Ele falou: eu não quero fazer isso. Eu preciso de alguma coisa, eu não estou pronto. Meu pai falou: eu sinto que eu não estou pronto. E meu pai falou essas palavras assim: talvez o que eu precise é nascer de novo. Então, quando eu nascer de novo, eu vou para a igreja. E o pastor Vanderlei, ele disse: olha, seu Lélio, eu vejo sinceridade em seu coração. E eu vou orar para que Deus opere esse milagre na sua vida. Sabe o que aconteceu, irmãos? Naquele dia eu compreendi que, de fato, a salvação é um milagre. É Deus quem opera em nós. Ele tira o véu, ele tira a obscuridade, ele tira o impedimento, ele tira a escuridão, as trevas. Ele dissipa, ele faz a luz brilhar. E quando essa luz brilha no império das trevas, como diz Paulo em Colossenses capítulo 1, quando a luz de Jesus brilha no império das trevas, onde os seres humanos estão, essa luz, como disse Russell Shedd, cria uma ponte do império das trevas para o reino de Deus. E então o incrédulo, ele enxerga a luz, ele enxerga a verdade em Jesus, o evangelho, a necessidade da salvação. Ele se vê, ele cai em realidade, irmãos. Isso acontece quando a gente cai na real. Quando a luz de Jesus brilha, a gente cai na real. Olha, eu tinha 2 anos de idade quando a minha mãe entrou para a igreja, se converteu, teve um encontro com Jesus. E dos meus 2 anos até hoje eu nunca parei de ir para a igreja. Só parei de ir para a igreja agora na quarentena. Nunca parei. Com 16 anos eu me batizei nas águas. Dia 31 de dezembro de 1996 foi o meu batismo. Eu tinha 16 anos. Mas em dezembro de 1999, na varanda da casa da tia Leda, Jesus me encontrou. Eu fui convertido naquele dia. Eu já tinha 3 anos de batismo, sabia muita coisa da Bíblia. Eu já havia ganho concursos na escola dominical, porque eu sabia mais que os meus colegas da Bíblia, da revista da escola dominical. Eu sabia de um monte de coisa. Eu era um religioso ali certinho, que seguia regras. Mas eu só fui salvo quando eu me vi perdido. Numa quarta-feira, dezembro de 1999, com 3 anos de batismo, 17 anos de frequência à igreja, eu me vi perdido. Eu olhei para o culto, me deparei de que eu estava nas trevas. Por mais que eu estivesse na igreja, haviam trevas em meu coração e em minha mente. A luz de Jesus brilhou na varanda daquela casa. Eu então fui quebrantado, eu percebi, eu estou perdido, eu preciso de Jesus, eu preciso de um Salvador. Eu caí de joelhos, quebrantado, e disse: Jesus, minha vida é tua. Hoje eu recebo o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. A luz brilhou. Eu me vi em trevas e pude ser salvo. Glória a Deus.
Essa é a mensagem do Evangelho. É a mensagem que nos evidencia um poderoso milagre. O milagre da conversão. O milagre da salvação. O milagre da regeneração. A nova criação. E é Deus quem faz isso no coração do ser humano. O que podemos fazer então? O que podemos fazer é orar pelas pessoas que ainda não se converteram, para que o véu seja tirado da mente delas, para que a escuridão delas seja dissipada pela luz de Jesus. Que a luz de Jesus brilhe no coração dos incrédulos e que eles sejam salvos para a glória de Cristo Jesus. Amém. Termino citando a frase do teólogo Henry Foster, que diz o seguinte: Henry Foster diz que a glória de Deus é revelada na face de Cristo, é recebida no coração dos crentes e é refletida sobre os homens. Que nós também sejamos um facho de luz para iluminar o coração dos incrédulos. Só a Deus toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós assim compreendemos na noite de hoje as 6 características do Evangelho que Paulo ensina aqui em Coríntios. A primeira característica: o Evangelho é concedido pela misericórdia de Deus e não pelo mérito do ser humano. O Evangelho nos dá força para enfrentar o sofrimento. O Evangelho nos capacita a ser íntegros. E como aprendemos hoje, o Evangelho nos adverte acerca da oposição que o diabo faz, cegando o entendimento dos incrédulos. O Evangelho, ele nos mantém longe de sermos pessoas orgulhosas, soberbas e presunçosas, porque no Evangelho só há um Senhor. Ele é Jesus, o Cristo de Deus, que é também o Salvador. E o Evangelho nos evidencia um poderoso milagre, que é o poderoso milagre da conversão, da salvação, que é obra de Deus no coração do homem. Paulo diz que é Deus quem exerce tanto o querer quanto o realizar. Mas eu ouvi um pastor dizendo o seguinte: mas eu posso orar para eu querer. Então, a nossa oração é: Senhor, muda o querer daqueles que ainda não querem andar contigo. Muda o querer. Opera neles o querer e realiza a tua obra no coração deles. Que Deus abençoe sua vida nessa noite. Obrigado você que esteve conosco até agora. Um beijo no seu coração. Eu espero que, de alguma forma, a gente tenha conseguido transmitir a mensagem do Evangelho de Deus, porque é a mensagem do Evangelho que salva o ser humano. A gente pode pregar sobre a fé de Abraão, a gente pode pregar sobre vencendo gigantes através da fé que Davi nos ensinou, mas o Evangelho é uma mensagem específica. O que salva a vida do ser humano é a mensagem do Evangelho, que é Jesus como Senhor e Salvador do mundo. Então, se você ainda não foi salvo, minha oração é que Deus opere em você o querer e o realizar. E se você está orando por alguém da sua família, do seu ciclo de amizade ou de trabalho, que você ore dessa forma. Entre na batalha espiritual por essa pessoa. Compreenda que ela tem os olhos cegados pela obra do Deus deste século, o maligno. Mas clame para que Deus descortine os olhos dessa pessoa, para que ela compreenda a mensagem de salvação. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por essa mensagem, obrigado que de alguma forma a gente possa ter recebido do Senhor a Tua palavra e que ela crie em nós frutos que glorifiquem o Teu nome. Nos ajude, como crentes em Cristo Jesus, a desenvolvermos essa consciência, a consciência de que fomos salvos pela graça do Senhor
e pelo milagre que o Senhor realizou em nós. Não tinha nada a ver conosco, como disse João, nós nascemos do Espírito. Não foi da vontade da carne nem do sangue, mas pela vontade de Deus que nós passamos pela regeneração. Foi o querer do Senhor, foi a obra do Senhor em nossa vida, a obra de salvação. Que a gente lembre sempre disso, que a gente desenvolva em nós um coração de servo, porque no Evangelho só há um Senhor. Esse Senhor não é o líder, não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo. Esse Senhor é Jesus, o Cristo de Deus. E que nós desenvolvamos em nós um coração de servo, pronto a servir a tua obra, a servir o Senhor e a servir o próximo. Essa é a nossa oração. Também oramos se alguém que nos ouviu ainda não teve um encontro contigo, ainda está andando em trevas, em escuridão, que a tua luz possa brilhar nessa noite. Que a luz de Cristo acenda agora o coração e a mente dessa pessoa. E que a mente e o coração sejam quebrantados e levados cativos ao teu trono de graça. E que a salvação entre nesse coração, entre nessa vida, agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe sua vida e o seu coração. Sarinha vai dar um tchau para vocês. Nós vamos ficando por aqui. Dá tchau, Sarinha. Elô também. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite abençoada aí a todos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quarta-feira que vem nós nos vemos aqui na live. E no domingo, às 18 horas, estaremos reunidos como igreja, cultuando a Deus, seguindo todas as exigências, né, que nos foi dadas, orientações da Prefeitura do Rio de Janeiro. Máscaras, o álcool, né, 70 ali, toda a higienização. Também temos um termômetro infravermelho que estamos verificando a temperatura dos irmãos. Então, você aqui de Campo Grande, da nossa congregação, domingo, às 18 horas, estaremos ali cultuando ao nosso Deus. Um beijo. Amanhã, às 20 horas, tem live com o pastor Vanderlei, na fanpage do pastor Vanderlei de Castro Silva e também na fanpage EC de Vila Nova. Beijo, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.